Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvinte da CDN, telespectador da TV Diário e que nos acompanha também no YouTube do Diário. Começa agora mais um Faz Sentido e o tema de hoje é, na real, uma pergunta. Você já ouviu falar sobre a síndrome de... gurias! Burnout. Burnout, nós não vamos cortar. Burnout. Vamos aprender a dizer direitinho. Burnout. Seu trabalho te cansa mentalmente e fisicamente? Para conversarmos a respeito desses e outros assuntos conosco aqui hoje, as psicólogas Suzeli Santos e Priscila Messias. E aí, gurias? Síndrome de burnout. Olá. É bonito de dizer, né? Mas é bem sofrido de sentir. Verdade. Com certeza. E aí, gurias? Essa síndrome que tem relação com o trabalho. Isso. Esgotamento no trabalho. Exato. Ela é conhecida como síndrome de burnout, né? Ou burnout. E também síndrome de esgotamento profissional, né? É onde o estresse é intenso, né? Um estresse complexo. Crônico, né? Aquele que não vai embora nunca. Isso. Um dia tá estressado e no outro também. Não é o meu caso, né, Fernando Barcelos? Que eu tô sempre zen, né? Nem me respondeu, até sumiu do ponto aqui, ó. E uma das características é que as pessoas, na maioria das vezes, não se dão conta, né? Então, assim, O estresse fica sendo da tua rotina. Isso, ele é como se fosse parte da pessoa mesmo, que acompanha diariamente, né? Então, a pessoa não se dá conta de que as coisas não estão funcionando da melhor forma e tá sempre querendo, né, dar o seu melhor, e aí que as coisas começam a desandar. Antes da gente começar a desenvolver um pouquinho os conceitos, enfim, falar da síndrome em si, a gente vai entender lá do nosso público que vota e sempre nos ajuda lá no Instagram do Diário a responder e direcionar esse programa. Perguntamos: você trabalha demais? Sim, 68%. Não, 32%. A gente estava comentando aqui antes de começar o programa que a gente ficou com uma inveja aí desses 32% que não trabalham demais. E aí as gurias me corrigiram, dizendo, mas pode não ser bem assim. Exatamente. Eu acho que quem não trabalha demais nesses 32 é positivo, porque realmente são as pessoas que talvez entendam seus limites, que hoje em dia isso é importante, né? Nós sabermos aonde é o nosso limite, até quando o trabalho é positivo na nossa vida e quando não é. Considerando que o trabalho faz parte da formação de qualquer sujeito, né? Do desenvolvimento do ser humano, né? Faz parte da nossa cultura e da nossa vida. Para nós termos uma existência pautada em um ser social, a gente também tem que ter uma função que a gente designa para um outro, para ser útil para alguém. Então, o trabalho nos constitui também como sujeitos, faz muito bem. Então, dentro desses 32, eu acho super positivo que pode ser que tenha, né, por esse lado, ser completos esses 32% no sentido de ser, que bom que as pessoas entendem o seu 32% limite. 32% que vivem uma vida equilibrada. Exatamente, entre trabalho e a vida pessoal, né, e, enfim, e social, e também aqueles que, como a Priscila falaste antes, que pode ser que estejam, né? Deixar a Priscila falar dessa parte que acho que ela... Que podem não se dar conta de que estão, sim, trabalhando demais. Isso. E que provavelmente estão caminhando, né, para desenvolver essa síndrome de estresse crônico. Então, assim, às vezes a gente não se dá conta, né? Acaba abraçando um pouquinho mais hoje, daí deu conta hoje e amanhã um pouquinho mais. E assim, a gente vai aumentando nossos limites, né, por conta própria, sem se dar conta de que os nossos limites já foram ultrapassados. E aí é que está esse perigo do equilíbrio, né? A gente cansa, está exausto, mas não se dá por vencido porque acha que pode ser super produtivo. Então é aí que a gente precisa parar e repensar algumas coisinhas para ver até que ponto essa superprodução está sendo boa ou não. A gente estava comentando que tempos atrás
era até legal dizer, eu trabalho, nunca desligo, estou sempre ligada. E hoje não se tem esse mesmo parecer sobre essas pessoas que não conseguem e não desligam nunca, que estão sempre trabalhando, todo o tempo trabalhando. Hoje isso já não é visto como algo saudável, mas por muito tempo as empresas valorizavam e algumas ainda valorizam esse tipo de profissional. E algumas também, além das empresas, obviamente, temos as próprias pessoas, né? Que se sentem bem em estar super evoluídas ou produzindo muito. Eu trabalho noite e dia, eu não paro nunca, meu nome é trabalho. Né? Essa frase, meu nome é trabalho. Então, assim, isso era meio que era positivo, assim, tipo assim, eu dou conta de tudo, trabalho muito, sou super eficiente e com isso tenho reconhecimento, tanto financeiro quanto pessoal, né? Ganhei elogios, enfim, várias formas de reconhecimento. E isso fazia bem para a pessoa. Entretanto, hoje isso já passou um pouco, né? Nós já excedemos esse limite e isso já não é mais tão bom, nem para as pessoas, nem para a empresa, considerando que logo ali, né, pode ser que haja alguns problemas que podem prejudicar, né, tanto o colaborador quanto a empresa. E dentro disso, as empresas também estão se dando conta, né, que nem sempre essa superprodução tem eficiência. E aí que tá a jogada para os dois lados, né? Eu ser super produtivo não quer dizer que eu vou conseguir dar conta de tudo. E isso que as empresas, na sua maioria, graças, né, ao bom senso, estão se dando conta e estão tentando, né, mostrar até para o próprio colaborador que é necessário, sim, a saúde mental vir em primeiro lugar para que as coisas funcionem bem. Perguntamos lá na enquete, seu trabalho causa cansaço excessivo para a mente e para o corpo? Sim, 79%. Não, 21%. É alto esse percentual, hein, gurias? 79% dizendo que o trabalho causa um cansaço excessivo. Eu acho que aqui ainda mostra que, sim, né, ainda vivemos num meio de trabalho em que as pessoas supervalorizam essa produção. Então, assim, é muita informação que chega, sim, é muita informação que chega, mas a gente ainda tem esses resquícios de dar conta, sempre dar conta, né, e esse dar conta veio aqui gritante com esse 79%, assim, por mais que eu já esteja cansado, que eu sei que eu passei o meu limite, eu preciso porque alguém vai dar conta, alguém vai me substituir, então essa cobrança interna faz com que a gente passe por cima desse cansaço, né? Muitas vezes muitas vezes não, um dos principais fatores nessa questão é a própria sociedade, né? Que ela vai nos possibilitando ou nos oferecendo, às vezes, muitas condições que parecem favoráveis em determinados momentos. O próprio trabalho também seduz a gente. Hora extra, eu vou ganhar um pouco mais, então vou trabalhar um pouco mais para eu ter um aumento no final do mês, uma diferença no meu salário. Entretanto, aqui já diz que a síndrome de burnout, ela já é um estresse crônico causado, né, onde tem uma origem no trabalho especificamente. Entretanto, a hora extra já diz que é extra a tua condição, ao quanto o teu corpo e a tua mente aguentam durante, por exemplo, uma semana. Quando nós estamos fazendo um extra, nós estamos também sobrecarregando o que o nosso corpo e a nossa mente dá conta dentro dos limites, né, de um ser humano, onde ele é produtivo suficientemente de uma forma que seja condizente com o que o empregador deseja e com o que a gente pode oferecer. Mas, mesmo assim, as pessoas preferem ainda, né, ter essas condições, né, um pouco mais de remuneração e tudo mais, do que, às vezes, né, dar conta que tem um limite. E aí entra que a gente sabe muitas vezes que a gente está no limite, né, como os 70% colocaram bem claro pra gente. Porém, muitas vezes, como a Priscila falou, não temos como, né, dizer que estamos cansados, ou que vamos dar um tempo, ou que não queremos aquela opção de trabalho, porque corremos o risco de perder o trabalho, né? Então, é um processo tenso. É uma sinuca de bico. Exato. Estresse profissional. Perguntamos lá na enquete. Eu não sofro disso. 13%. No nível máximo.
30% dizendo que estão nesse estresse profissional no nível máximo. Às vezes eu tenho 57%. E aí, gurias, eu queria que vocês explicassem um pouquinho porque a síndrome do esgotamento profissional, ela tem estágios diferentes e no final essa exaustão ela chega para valer e aí a síndrome se estabelece. Então, quer dizer, não começa, é um processo que ele vai se agravando com o tempo. Dentro disso, assim, né, o estresse, a sociedade agora trouxe ele como se fosse uma coisa de todo ruim, né, e ele não é. Ele é necessário, né, o nosso corpo precisa, a gente precisa para conseguir compreender e aprender coisas novas. Porque se a gente está acomodado, né, ok, fica naquele marasmo. E a gente precisa entender que o estresse, ele é necessário algumas vezes, mas a medida desse estresse, então assim, tudo que é em excesso, né, seja esse marasmo ou o estresse, vai trazer então, algum até mal. o momento em que ele serve como motivação, ele é positivo. Quando ele começa a gerar essas consequências negativas, quando ele começa a gerar aquele sentimento de eu não consigo dar conta de tudo que eu preciso fazer, quando começam a aparecer os sintomas físicos, emocionais, mentais, aí a tendência é que se a pessoa não se der conta disso e não buscar uma alternativa diferente, que vá então até a exaustão e aí a máquina pifa. Exatamente. Como a Priscila fala, a questão do estresse, nós temos isso, todo ser humano precisa do estresse, como a Priscila explicou. Entretanto, nesse caso aqui da síndrome de burnout, ele é o estresse crônico. Ele já está no limite Então você vai lembrar de alguém. De alguém você vai lembrar. Com certeza. Está estressado dia sim e o outro também. Né? Nós não o Fernando podemos Barcel diz que tem uma lista, mas não deve ser aqui no diário, né? Não, outra empresa. Fernando trabalha em outras empresas, não é aqui. Então, aquela pessoa que está sempre estressada, está sempre a ponto de explodir. Então, são a gente sintomas, precisa... né? A própria irritação, vamos dizer assim, a raiva, o negativismo relacionado ao próprio trabalho, a falta de efetividade, a falta de vontade, a falta de querer, vamos dizer, fazer uma troca com outro colega, todas essas coisas assim, relacionadas ao trabalho, quando não tem mais entusiasmo, não tem mais ânimo para enfrentar essa demanda, que é uma responsabilidade que tu assumiu com determinado estabelecimento ou órgão, enfim, quer dizer que o teu corpo não está bem, quer dizer que tu já não está conseguindo dar conta daquela função que tu mesmo escolheste, porque tu não foi obrigado a estar naquele lugar. Entretanto, nós temos que saber quando que é o nosso limite. Não podemos deixar ele ficar crônico. Quando nós percebemos sintomas chegando persistentemente, todo dia não tem vontade de levantar da cama, todo dia tem vontade de ficar, né, recluso, ou chega lá e fica com o próprio mau humor, ele nasce quando tu fala... Ele aflora, na verdade, quando tu tá dentro, tu chega no trabalho, ou quando fala do trabalho. Então aí tu já tem um sinal que o trabalho não tá te fazendo bem. Aí é um dos sinais de alerta para nós sabermos que alguma coisa tá errada nesse processo. Trabalho, vida, vida, trabalho, né? Perguntamos sobre a síndrome do esgotamento profissional. Eu desconheço 26%. Eu já ouvi falar 62%. Eu tenho, inclusive, 12% sabendo que tem a síndrome. E no caso, gurias, essa síndrome ela já é reconhecida, por exemplo, ela já permite um afastamento, ela já é considerada uma doença ocupacional quando diagnosticado. O funcionário, por exemplo, tem o direito daí do afastamento. Como é que isso funciona? Na verdade, ela existe desde 1975, né? Iniciou nos Estados Unidos, ela foi descoberta nos Estados Unidos. Mas faz tempo. Há bastante tempo. Nos Estados Unidos, né? No Brasil, ela é mais recente. Ela, em 2019, ela foi já, né, regulamentada nas doenças do trabalho, mas não estava regulamentada no CID. E então agora o que é o CID? É Suzane?
Agora deu um branco, não. Tava pensando na mesma coisa. Eu já falo, Cid. É o diagnóstico de doenças, né? Diagnóstico de doenças. Diagnóstico que é internacional. Diagnóstico internacional de doenças. Desculpa, pessoal, porque nós somos psicólogos, trabalhamos com DSM, que é a parte, né, das doenças mentais. E aqui a gente não combina as perguntas. Então, fica assim, esclarecendo, isso aqui quem é boba e não faz sentido, porque a gente não combina as perguntas. Aqui é ao vivo. Então, a Organização Mundial de Saúde, né, já colocou no CID-11, né, que é o novo CID, novo Cadastro Internacional de doenças, né? Que agora a síndrome de burnout ou a síndrome, né, de esgotamento profissional já é considerada uma doença do trabalho. Onde a pessoa pode, se for feito um diagnóstico por um profissional da saúde, tanto um psicólogo como um psiquiatra, e for comprovado, né, por alguma forma que essa origem dessa síndrome foi originada no trabalho, ela é especificamente do trabalho. Tem que ser comprovada que foi no trabalho. Se tiver resquícios externos... Quer dizer, se tem algum problema, algum momento complicado na família, alguma situação... Veio, né? Sim. Se já vem com esse diagnóstico de alguma outra forma, talvez não seja, então tem que ser muito bem analisado. E se assim for, ele já entra também nas normas trabalhistas, onde já é permitido as empresas, né, oferecerem o afastamento por 15 dias. E pós, então, esses 15 dias também, né, entra pela INSS, onde a pessoa pode ficar afastada o tempo necessário para, né, essa recuperação do bem-estar físico e emocional. Lembrando que é muito individual, né? Cada caso é um caso mesmo. Então, assim, não é porque alguém que eu conheço teve uma recuperação, né, um pouco mais rápida, digamos assim, que quando a pessoa perceber que está tendo sintomas, vai ser a mesma coisa. Então, cada indivíduo é único, cada ser tem suas vivências e a gente precisa respeitar isso também. Trabalhar faz muito mal quando gera estresse crônico, 14%. Quando traz sofrimento psíquico, 14%. Quando reduz muito a nossa qualidade de vida, 33%. E trabalhar faz muito mal quando impede o equilíbrio físico e emocional, 38%. Na real, a gente elencou nessa questão todas as características da síndrome do esgotamento profissional. Então, ela gera estresse crônico, ela traz sofrimento psíquico, ela reduz muito a qualidade de vida da pessoa e ela impede o equilíbrio físico e emocional. Quer dizer, eu não consigo encontrar recursos internos para dar conta daquela situação. Exato. É isso, né, meninas? Uhum. Quando ali a gente nota, né, que realmente as pessoas estão bastante acometidas. Hoje é mais comum do que nós pensamos. A gente que trabalha com a saúde mental, a gente percebe que, infelizmente, o trabalho ele já não é mais vamos dizer assim, um fator tão positivo na nossa vida como era antigamente, que todo mundo ficava... Não tão antigamente assim, né? Mas todo mundo ficava muito feliz naquela época, ainda 14 anos, poderia já ter a carteira assinada, né? E era, muito bem, tô feliz com a carteira assinada, tenho um trabalho de carteira assinada. Isso era vamos dizer assim, uma coisa muito, vamos dizer assim, muito positivo para a vida de uma pessoa, de um sujeito, ter um trabalho. Hoje em dia, como a gente mesmo fala, a sociedade nos colocou numa posição onde a gente... existe uma competitividade muito grande entre as pessoas, no sentido geral. Então, as pessoas acabam exagerando nesse fator trabalho, vida, trabalho, desde que elas percebem que se não tiver um trabalho, não conseguem viver. Entretanto, às vezes o trabalho é um motivo para, vamos dizer, sair daquela vida que a pessoa tem, dar um novo, vamos dizer assim, um novo sentido para a vida. Entretanto, ela coloca daí, então, tudo que ela tem para oferecer, ela dispõe para aquele trabalho. E dessa forma, então, ela acaba entrando num processo de adoecimento, onde ela não consegue manter o equilíbrio entre a saúde física e mental. Gurias, a gente fez 2 programas aqui sobre as consequências, os efeitos da pandemia que são observados hoje nas escolas, na dificuldade que as crianças e os adolescentes estão tendo na aprendizagem.
E nesses 2 programas a gente concluiu junto com os especialistas que os efeitos hoje estão muito maiores do que logo depois que a pandemia deu uma amenizada, que parece que agora mesmo que as crianças e os adolescentes estão sentindo. Em relação a essa síndrome de esgotamento profissional, na vivência que vocês têm de clínica, vocês percebem que hoje esses efeitos eles estão maiores do que um tempo atrás, aí, quando a pandemia deu uma amenizada? Vocês não parece que hoje as pessoas estão sentindo, talvez parando mais ou tendo metas mais desafiadoras? Muitas empresas estão sofrendo mais hoje até as consequências financeiras da pandemia do que lá no início. Como é que vocês percebem isso hoje no consultório? Eu acho que na realidade, hoje, né, a pandemia fez com que a gente tivesse um baque de realidade para parar e pensar em nós, né? Então, hoje a gente consegue identificar situações que antes não eram identificadas. Por exemplo, quando o pessoal todo foi trabalhar dentro de casa, se imaginava, não, vai ser mais leve, vai ser mais tranquilo, e se viu que não. Se trabalhou muito mais. Muito mais. Né? Então, assim, ó, quando tem essa retomada de voltar para os seus postos, aí tu vê a diferença, as pessoas conseguiram ver essa diferença. Então, assim, dentro disso fez um movimento que não se esperava, nem se imaginava, né? Das pessoas se entenderem mais e entenderem que o quanto estavam trabalhando além do que elas achavam, né, possível e necessário. Então, isso fez com que, essa movimentação fez com que as pessoas se dessem conta. E esse se dar conta é que está aparecendo agora. Porque então eu comparo, eu tenho, né, duas realidades, duas situações. Antes, na realidade 3, né? Antes, durante e agora. E agora. Então, assim, eu dou muito mais conta hoje do que antes. Mas isso é necessário. A que preço, né? A que preço? Então, eu acho que isso sim aparece, sabe? E foi uma forma muito positiva, né? Porque a partir do momento que a gente se conhece e se entende, a gente consegue pôr limites. E esses limites são necessários para tudo, né? Então, assim, para eu dizer, ok, não estou dando conta, ou ok, eu consigo ir além, né? Se respeitando. Então, acho que isso foi muito importante. Na enquete perguntamos, na síndrome de burnout, é como um surto? Ocorre só uma vez? Ela é um surto? Mito, 79%. Verdade, 21%. Então, a maioria entendendo que não é apenas um surto e não ocorre só uma vez. E aí, gurias? Isso é bem positivo, porque até porque a própria síndrome, né, de burnout ou de esgotamento profissional, ela como as próprias enquetes vêm mostrando, que ela não é tão conhecida, né? Ela era mais conhecida como síndrome do esgotamento profissional, e agora ela vem como burnout, né? Com um novo nome, mas com o mesmo sentido. As pessoas estão começando a entender o que ela significa agora. Ela era mais generalizada a sintomas que ficavam mais vinculados à depressão, à ansiedade, né? Anteriormente. E agora, então, as pessoas estão entendendo que ela ela existe, que são vários sintomas que são que se somam para ela né, ter essa função e essa desestabilização no nosso corpo e na nossa mente. E realmente sim é um mito, porque tu pode hoje vir, né, tendo esses sintomas, já estar acometido com a síndrome e sim ter uma melhora após um tratamento, né, com profissionais especializados, com a própria prática da pessoa dela querer ter uma condição melhor de vida, uma boa alimentação, né, dela ter o esporte, dela ter lazer, dela dar uma pausa, né, então ela pode sim melhorar e pode ficar um tempo sem, pode nunca mais ter e pode sim voltar a ter em outro momento, em outro trabalho ou em outras situações da vida, né. Na volta do intervalo, gurias, eu queria que vocês respondessem essa questão. Tem momentos na nossa vida de trabalhador, né, que por determinados motivos, ou no trabalho, ou até questões pessoais, a gente tem por um determinado tempo
um estresse que é diário, que vai te deixar sem dormir direito, que vai te deixar irritado, muitas vezes deprimido. O que eu quero que na volta do intervalo vocês esclareçam é até quando, a partir de quando isso é considerado, passa a ser considerado um estresse crônico. Quer dizer, isso tem um tempo, quer dizer, sei lá, se você tiver assim mais de um mês, provavelmente você já está com a síndrome. Na volta do intervalo a gente descobre a resposta. Estamos apresentando Faz Sentido. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Síndrome do esgotamento profissional é o tema de hoje, aqui no Faz Sentido, com as participações das psicólogas Suzeli Santos e Priscila Messias. E aí, gurias, vamos direto para a resposta que eu perguntei no bloco anterior. Quando que esse estresse ele vira crônico? Em que momento a gente pode dizer, ó, realmente agora você está com a síndrome? Priscila, falaste anteriormente também que cada pessoa tem, né, tem as suas características, a sua personalidade, cada pessoa, ela depende muito de cada pessoa. Entretanto, sim, tem fatores que a gente já observa que o limite já está no limite. Por exemplo, acordou, como eu falei anteriormente, pensou em ir para o trabalho, já começou a ter taquicardia. Um sintoma físico. Já começou uma dor de cabeça, já começou a ficar ansioso, já começou a pensar em tudo que tem que fazer novamente. Chegou lá, piorou tudo, né? Não conseguia falar com o colega, estava mal-humorado e tudo mais. Já são sintomas que tu já não tá se dando, né? Tá num lugar, num ambiente estressor que tá te fazendo mal. Se isso persistir uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, aí tu já começa a entender que tá dando, já tá, vamos dizer, sinalizando que alguma coisa não tá bem. Se os sintomas aumentarem, por exemplo, vier mais sintomas físicos, por exemplo, dor de cabeça, dor de estômago, dor nas pernas, cansaço mental, insônia ou hipersonia, desmotivação para fazer as coisas que fazia antes, tudo isso já é relacionado ao teu limite, assim, que tu, nesse momento, já tem que procurar ajuda. Então, vai muito de pessoa para pessoa. Como que tu era antes? O interessante é a gente parar um pouco e fazer uma autoanálise, assim, como que eu me sentia há 1 mês atrás, há 2 meses, há 3 meses ou até 6 meses atrás, quando eu vinha para esse trabalho, e como eu estou me sentindo agora.
estou decaindo muito, estou com muitos sintomas não positivos para a minha vida. Então, é o momento, sim, que está sinalizando que tu deve procurar ajuda de profissionais, né, da saúde mental, para poder ter, né, uma sequência mais positiva dentro da tua função como trabalhador. Entretanto, nem sempre um tratamento adequado vai ser suficiente para dar conta de tu voltar tranquilamente para o trabalho. Pode ser que tu não consiga mais voltar para aquele trabalho com naturalidade como tu fazia no início, né, dessa tarefa. Então, também, às vezes, a pessoa fica com algum tipo de trauma e emocionalmente ela não consegue fazer a gestão das suas emoções e não consegue mais voltar para aquele ambiente estressor. Então, é interessante também levar em consideração isso. Mas não quer dizer que a pessoa não está mais apta a trabalhar. Algumas questões e alguns fatores daquele ambiente que ela estava vivendo, que causou um estresse crônico nela. E quando não tem a ver com o ambiente, quer dizer, não tem a ver com o trabalho, porque eu já passaram por mim pessoas que eu dizia assim, não é a tua função aqui, nem o trabalho que tu faz aqui, é a tua postura diante dos teus limites no trabalho, quer dizer, tu vai sempre se dedicar muito além e muito exigir mais de ti, mais e mais e mais, independentemente de onde tu estiveres. Então era mais uma postura da pessoa que buscava cada vez mais ir adiante, entregar mais e mais e mais, e não percebia o quanto aquilo ali estava fazendo mal para ela, mas não tinha relação com a função, ou seja, com aquele emprego específico. E eu estou me lembrando de uma agora que foi realmente o que aconteceu, mudou foi para outras funções, outras empresas, e acontecia exatamente a mesma coisa. Então não tinha relação diretamente com aquela função, com aquele emprego. Era a postura diante do trabalho. Geralmente, em casos assim, o que acontece? A pessoa está tentando se encontrar, né? Tentando encontrar qual é a função dela, qual a utilidade dela. Às vezes buscando um propósito, né, de vida, o que eu quero com o trabalho. Uhum. Então, assim, ó, ela tenta ser essa superprodução, né? Ser essa pessoa que muitas pessoas falam assim, ela é guerreira, ela consegue, ela dá conta, né? Romantizam isso. E hoje a gente sabe que é esse romantismo que fez com que muitas pessoas quisessem estar nesse lugar. E estar nesse lugar é exaustivo, é cansativo. Porque tu nunca pode errar, tu nunca pode produzir menos, porque as outras pessoas estão esperando o máximo sempre. Então, nesse caso, né, não seria a síndrome em si, mas sim mais uma característica pessoal dessa pessoa. Exatamente. E ela deveria trabalhar esse lado dela de autoconhecimento, né, em toda a vida, todas as áreas da vida, porque provavelmente ela abandonou alguma outra área para focar só naquilo ali. Então, então tem a ver, a gente não está dizendo que não tem a ver, a gente não está dizendo que não tem a ver com o mercado de trabalho, que é sim, cada vez cobra mais, cada vez a meta aumenta, isso é em todos os lugares, a gente não vai conviver com uma função, com um trabalho que cobra menos, né, isso é, mas às vezes a gente precisa desenvolver esse autoconhecimento, pedir essa ajuda para entender o quanto de nós que tem naquela postura. Assim, o que isso diz sobre a nossa infância, o que isso diz sobre traumas emocionais que nós temos, e às vezes a gente não se dá conta. Sobre a personalidade de um todo, né? Porque muitas vezes as pessoas também elas não conseguem se identificar como uma pessoa além de trabalhadora, né? Além da função profissional. E se dedicam extremamente a isso e não conseguem ver os seus outros pontos positivos. Então, o trabalho acaba sendo tudo para ela. E aí, dessa forma, ela entra num processo de estresse que não é causado no trabalho. É uma personalidade do seu próprio temperamento, da própria personalidade da pessoa. Nesse caso, como a Priscila falou, não é relacionado como a síndrome de burnout. Ela é uma questão vinculada à personalidade que a pessoa tem, considerando... E não ao trabalho. E não ao trabalho. Considerando até o exemplo que tu deste, que ela já circulou em várias questões, em vários locais, desculpa. Sim. E mesmo assim, continuou com o mesmo problema. Então, isso quer dizer que não é o fator estressor, o trabalho não é o fator estressor. Entendi. Perguntamos, burnout é mimimi das novas gerações. Os, entre aspas, antigos não tinham isso.
Mito, 85%. Verdade, 45%. A gente falou já aí que a síndrome ela foi diagnosticada em 1975, né? Então, quer dizer, tinha sim, mas eu acho que também não se tinha tanto, gurias, a preocupação com a saúde mental, a preocupação com o bem-estar integral do ser humano, né? Hoje se diagnostica mais, né? Exato. E nós não tínhamos a tecnologia, nós não tínhamos as redes WhatsApp, sociais nas nossas 24 mãos, horas. onde a gente não desliga nunca. Eu acho que nós estamos num processo desfocado da nossa vida, onde nós estamos ultrapassando as 3 linhas: vida pessoal, vida profissional e vida familiar. E vida social, as 4 na verdade, entre outras. Nós misturamos tudo isso agora. O trabalho está dentro de casa, ou a minha família está trabalhando, ou eu mesmo trabalho no meu próprio negócio. Nós vamos passear, mas nós vamos passear levando todos os filhos, levando o celular, levando a agenda, levando tudo, né? Nós misturamos todas essas, tá desfocado as nossas funções, nós não temos mais o tempo para o lazer especificamente, nós não temos o tempo para o trabalho e delimitar, tipo, 6 horas eu saio daqui, esqueço isso, volto amanhã. O lazer, agora tava me lembrando, o lazer, só abrindo parênteses, o lazer, aí, pra mim, esporte é lazer, então daí eu vou caminhar, lá na minha caminhada, na minha corrida, daí eu tava não consigo me desligar totalmente, mas tava todos os dias ouvindo a CDN, né, gente, daí não dá, né, eu vou ali pra desligar e só tô com o trabalho no meu ouvido, não dá, e daí que eu me dei conta, eu digo, não, gente, daí eu não desligo, esse tempo aqui é pra mim, então agora eu vou ouvir música, Isso. vou correr e caminhar ouvindo música, não estou acompanhando a CDN. Exatamente, mais ou menos Né? nesse Porque, sentido. e a gente não se dá conta Não. disso, que a gente tá isso aí tudo mesmo misturado. E dentro disso que tu tá falando, o importante é entender que hoje as pessoas se permitem sentir as coisas. Antigamente era feio, Perfeito. né? Era considerado uma pessoa que não era capacitada para trabalhar se permitisse sentir as coisas. Hoje não. Então isso é muito importante. A gente entender esse permitir se sentir. E antigamente nós não tínhamos o que tu falaste, a questão do cuidado num todo, no ser humano integral, mente, saúde física, mente e corpo, né? Tipo, por exemplo, as pessoas se elas adoeciam, não era imagina que ia ser um síndrome de burnout. Não, ela tava com cansaço, ela tava, talvez, alguma coisa relacionada à parte física, uma doença, né, que descobriam ali, uma diabetes, uma coisa assim, e que parecia que era o fator estressor principal, mas não. Já eram outras coisas, mas não tinha esse conhecimento, não tinha esses estudos que comprovavam que poderiam existir outras doenças. Por quê? Nem as doenças existiam dessa forma como estão sendo agora tão estudadas tão profundamente, a ciência possibilita. Nós não tínhamos aparelhos, nós não tínhamos ferramentas, não tinha tudo o que nós temos hoje para possibilitar descobertas e, vamos dizer, aonde nós podemos acolher essas pessoas, ver que existem outras questões. Então, o mundo que está permitindo nós vermos que sim, o passado também existia, mas hoje ele está mais aberto para isso. Para tratar estresse profissional crônico, só medicação. Mito, 82%. Verdade, 18%. E já vamos para a próxima, só para a gente abreviar, que estamos com pouco tempo. Tem sim como prevenir o estresse laboral crônico. Mito, 25%. Verdade, 75%. Então, gurias, como é que a gente previne? E para tratar, quando a gente já está com a síndrome, precisa necessariamente da medicação? Bom, A prevenção, eu acho que entra dentro de conhecer-se, né? Assim, da gente se permitir sentir. Saber o limite nosso, né? Eu fiquei pensando, desde o início do programa, eu tô pensando, será que eu sei qual é o meu limite? Eu acho que nós vamos fazer essa pergunta muitas vezes. Hoje eu posso saber o meu limite, amanhã eu já extrapolo ele de novo e eu sei que eu tô fazendo isso. E isso acontece comigo, gente. Hoje eu sei, hoje é meu limite. Bom, porque se acontece com o psicólogo, a gente fica bem mais tranquilo. Acontece, sim. O psicólogo também é ser humano e acaba sendo diagnosticado muitas vezes pela síndrome de burnout. Por quê? Porque nós estamos também dentro de um grupo de profissionais que são os mais acometidos, policiais, profissionais da saúde, professores, né? Toda a área de segurança, então, são onde trabalham com a vida e morte, sabe? Então, assim, essas questões são muito estressoras, então os profissionais dessas áreas são sempre mais acometidos.
Mas voltando à pergunta, acho que a Priscila estava respondendo e eu cortei ela. Não, então assim, né, quando a gente consegue se permitir sentir, a gente sabe quando está diferente. Sabe quando as coisas começam a funcionar de uma forma diferente que estão realmente afetando. Então, isso é uma das formas de prevenção, sim, né? E entender que não é fracasso pedir ajuda. Não é fracasso tu chegar naquele teu limite. Eu acho que é força. Eu acho que pra gente pedir ajuda coragem é uma e força. coragem Isso. e força. É preciso ser concordo. muito corajoso, ser muito forte, ser muito guerreiro. É preciso ser muito guerreiro para pedir ajuda. Uhum. Então, assim, ó, encarar de uma outra forma esse nosso momento de oscilação, porque a vida tem altos e baixos e vai ser sempre assim, né? E entender que, assim, ó, ok, passei do meu limite, agora eu preciso de ajuda. Eu não preciso ser essa fortaleza sempre, né? Quando eu entendo isso e peço essa ajuda, esse foi o primeiro passo mais bem dado, digamos assim. Porque depois eu vou aceitando as outras coisas e vou me entendendo e complementando, né? Precisa medicação sempre? E emendando a pergunta, Fernando Barcelos, na técnica, pergunta: é mais comum em mulheres ou homens a síndrome? Geralmente mais em mulheres, conforme tem alguns estudos que já comprovam, considerando que a mulher ela tem uma sobrecarga diferente, né? Até nós conversamos aqui sobre isso. A mulher tem uma sobrecarga emocional muito grande, que é aquela questão de gerenciar as coisas. E também acho que ela se preocupa mais com a saúde, ela cuida mais de si, né? Exato, e ela se conhece mais. Ela se permite mais. Então, a mulher, ela assim, ela é... Ainda as pesquisas estão mais ou menos, mas justamente pela questão do autoconhecimento, de se permitir mais, não se sentir... quer dizer, que ela pode se sentir vulnerável. Então, dessa forma, a gente entende que a mulher é mais fácil, né, de ser acometida pela síndrome. E não precisa sempre de medicação. Mas medicação é assim, depende muito de quando tu já buscou ajuda. Porque se tu buscou ajuda quando já estava com estresse crônico, muitas vezes só a terapia não vai ser suficiente para... Quando já tem sintomas, não consigo dormir, então os efeitos no meu corpo já sinto muito acentuados, não consigo mais dar jeito com o exercício, nem cuidando da alimentação, aí... Exatamente, chega um momento que sim, tem que trabalhar com as duas terapias, a medicamentosa, né, e a terapia verbal, e dessa forma mudar os seus hábitos de vida. Praticar esportes, praticar atividade física, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, lazer, família, colocar esses limites que eu acabei de falar, que nós estamos todos, né, desfocados na nossa vida. Então, isso aí é super positivo e faz parte do tratamento, inclusive. Última questão para os nossos minutinhos finais. Para se livrar da síndrome, o melhor é trabalhar menos, 8%, mudar de emprego, 11%, cada caso é um caso, 80%. Finalizando, gurias, é preciso investigar cada situação. Cada caso é um caso, verdade. Cada pessoa, como nós falamos, é única, cada trabalho é diferente, cada empresa, cada órgão, cada estabelecimento tem a sua cultura de trabalho, a sua forma, o seu produto, a forma como tem que ser entregue, o tempo, tudo isso, é um conjunto. E cada pessoa é diferente uma da outra, então cada caso é um caso, e tem que ser olhado assim também, com esse diferencial. Tanto para o tratamento, como para a prevenção, e a própria pessoa entender que, eu tô aqui, todo mundo tá bem, e eu tô me sentindo assim. Então, ela tem que desmistificar de que somente eu tenho que estar bem se todo mundo tá bem. Não. Cada caso é um caso, e o autocuidado é o principal fator para essa prevenção. É nós nos conhecermos emocionalmente, principalmente para saber lidar e gerenciar todos esses fatores estressores que o meio nos vamos dizer assim, joga em nós, né, que nós vivemos nessa pressão. Priscila, e em relação às empresas, assim, como é que as empresas que podem se atentar mais para essas questões da síndrome, podem ajudar seus colaboradores, suas lideranças a ficar mais atentos a quando esse estresse passa a ser crônico e passa a prejudicar não só as entregas, os resultados da empresa, mas também a saúde mental dos colaboradores? Então, nós da Cognita, a gente trabalha com isso, né, e através da capacitação, né, essa capacitação, então, tanto para os colaboradores quanto para os líderes, né, para que eles tenham um melhor entendimento
sobre os seus sentimentos, suas emoções, né, sobre inteligência emocional, que muito está sendo falado, mas na hora de colocar em prática não é tão fácil, né? A teoria parece muito mais fácil do que a prática. Então, assim, a partir do momento que dentro da empresa se tem esse suporte, né, a empresa confia nos colaboradores para que eles se sintam à vontade para dizerem, ok, eu não estou me sentindo bem nesse momento, o que podemos fazer? Então, uma coisa vai complementando a outra. Os líderes estando prontos para ouvir e os colaboradores estando prontos para falar, isso vai funcionar de uma forma muito legal. E as empresas, Suzeli, elas estão se atentando para a necessidade de fazer isso de uma forma preventiva, já que isso está aparecendo cada vez mais, esse esgotamento? Sabe, Fábio, isso é uma pergunta, eu fico muito feliz até com essa pergunta e também com a resposta que a gente tem para dar. Que sim, as empresas hoje em dia a gente já pode ver que elas estão evoluindo, elas estão, né, vamos dizer, construindo espaços, se abrindo também para conhecer mais a síndrome e outras doenças, né, relativas ao trabalho, e estão querendo aprender mais, possibilitar mais, dar uma melhor qualidade de vida para os seus colaboradores, entendendo que quanto melhor está o seu colaborador, tanto na saúde mental quanto na saúde física, melhor será o seu resultado, né, para a sua empresa e para o seu trabalho e para para toda a equipe. É como a cascata, como a Priscila falou, depende de um para o outro. Então, é necessário que as empresas compreendem, entendam, estudem sobre isso, ou busquem pessoas capacitadas para dar consultorias, para permitir que entre essa prevenção, que essas pessoas tragam essa prevenção para dentro das empresas, onde permitem que esses colaboradores venham trazer, né, venham ter uma qualidade de vida melhor e, obviamente, dar um resultado mais positivo para a empresa. Tem também, a gente vai falar um pouquinho disso na volta do intervalo, tem também, gurias, a questão geracional. Quer dizer, nós viemos de uma geração em que o trabalho ele tinha uma relevância gigantesca na vida das pessoas, né? A gente vinha o trabalho e depois todo o resto. Hoje tem uma geração que ela não quer mais morrer trabalhando, ela quer viver cada vez com o trabalho e todas as outras áreas organizadas de uma forma mais assertiva dentro da sua vida, quer ter tempo para o lazer, quer ter tempo para o esporte, né? É um olhar diferente sobre o trabalho. Na volta do intervalo a gente comenta um pouquinho o que mudou com essa nova geração que está aí e como conciliar. Um tempo atrás que a gente vivenciava que era bonito o profissional que ficava 24 horas por dia disponível para a empresa e era sempre ágil para responder e era assertivo e já trazia solução na hora, mesmo que não tivesse mais dentro do seu horário de trabalho. Hoje isso já não é visto mais com bons olhos. É esse profissional que não consegue desligar nunca, né? Em muitas empresas se tem a preocupação já da liderança, ou mesmo até dos próprios, cuidado, tu não tem vida, tu precisa ter esses momentos para ti, em que momento tu desliga, isso em um curto espaço de tempo que isso acabou mudando e se transformando de uma forma muito rápida. Na volta do intervalo a gente conversa um pouquinho sobre isso. Estamos apresentando Faz Sentido. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você.
Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Síndrome do esgotamento profissional, pauta do Faz Sentido de hoje, com as psicólogas Suzeli Santos e Priscila Messias. E aí, gurias, a gente quer saber um pouquinho agora sobre essa questão geracional, o olhar sobre o trabalho, o peso diferente que se é dado hoje ao trabalho. Isso é um ambiente que acaba favorecendo mais o aparecimento da síndrome, ou esse olhar diferenciado sobre o trabalho das novas gerações acaba atenuando um pouquinho? Qual é o parecer de vocês sobre isso? Eu acredito que sim, que vai atenuar um pouco, considerando que se a sociedade continuar assim, se o nosso mundo tecnológico continuar evoluindo dessa forma, vai abrir muitas possibilidades de nossos jovens, né, as próximas gerações, terem possibilidade de trabalhar de formas diferentes. Os próprios, vamos dizer assim, as próprias instituições do trabalho vão abrir possibilidade de trabalhar, por exemplo, 4 horas, ou como já tem países, e o Brasil já está entrando também nessa posição, de trabalhar 4 dias na semana e folgar sexta, sábado e domingo, ou folgar sábado, domingo e segunda. Então, isso já é uma possibilidade que está chegando aí e que logo vai estar entre nós. Já tem no Brasil várias startups oferecendo essa possibilidade. E os jovens, é óbvio que vão entrar nessa seara para ter essas condições de poder ter uma vida além do trabalho. De poder ter sua hora de prazer, de lazer, sua hora de descanso, sua hora de fazer coisas mais direcionadas para a sua vida, para a sua evolução. Não somente a contribuição. Não o trabalho. Não somente como uma troca, somente nós como trabalhadores, sempre estamos fazendo uma troca com o outro. Nós estamos vendendo, oferecendo o nosso produto. Muitas vezes o nosso produto, nossa ferramenta é nós mesmos. Nós, psicólogas, podemos dizer que nossa ferramenta de trabalho é nós, nossa escuta é diferenciada, nosso olhar é diferenciado. Então, a gente acaba entrando numa seara que sim, vão ter profissões mais abertas, vão ter profissões mais que vão possibilitar uma liberdade maior de construção de vida, vamos dizer assim. O trabalho vai ser parte de uma das funções, dos papéis que eu tenho durante a minha vida, mas não não o papel principal como nós estamos vivendo agora, na nossa geração. E a gente está numa fase, parece que a gente está competindo. Eu tenho essa sensação que a gente está competindo com a próxima geração, ou com a sociedade, ou conosco mesmo. Não, eu não consegui fazer tudo isso mais, né, anteriormente, em outra fase da minha vida, e agora eu tenho que fazer. E parece que isso é bonito. E isso satisfaz nós em partes, mas em outra não. Em outra a gente está aberto e propenso à síndrome de burnout ou outras doenças relacionadas ao trabalho, né? Eu acho sim que a gente está nessa fase de transição, digamos assim, né? Perfeito. Então, tem muita coisa de antigamente que é boa e pode ser levada à frente, né? Ser levada assim, continuar com isso. E tem outras coisas que essa outra geração tá chegando e tá mostrando que, ok, não precisa ser tão tudo à risca, como diziam antigamente. Uhum. Então, a gente pode se permitir, a gente pode encarar de uma forma diferente, sem perder a credibilidade, né? Sem perder, digamos, a nossa vida, né? Saber viver, né? Se permitir viver. Então, eu acho que
a gente também precisa encarar, ao invés de pensar assim, é um conflito de gerações, não. Eu acho que é um encontro de gerações para criar uma nova fase, digamos assim. Até porque a gente vai ter que conviver, né? A gente não tem, entra uma agora e sai. Não, isso aí, e se percebe cada vez mais nas empresas, a importância de nós termos colaboradores mais maduros, já com mais chão, e outros aí com todo o gás começando e enxergando o trabalho como uma das possibilidades, né? Como uma das realizações pessoais, né, de toda a sua trajetória, e não sendo mais, não colocando esse peso extremo a eu preciso dar certo e tem que ser no trabalho. Exatamente, isso é perfeito. Acho que essa transformação, essa conexão entre gerações, com certeza vai trazer um trabalho mais leve, uma forma de trabalho mais leve, possibilitando que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, né, e se sintam mais felizes aonde são úteis, né? E também fazendo o que é bom para a sua vida, né? E para a sua família. Se eu vou perguntar em relação aí a já a gente começar lá no início, né? Se falou que a síndrome tem 4 estágios, né? Como é que eu posso me dar conta de que eu estou entrando para um processo que pode virar uma síndrome e como se eu ainda tenho condições de agir, em que momento eu preciso me atentar e o que eu posso fazer diante disso? Que olhar atento eu preciso ter sobre mim mesma para dizer, opa, tem algo diferente aí, eu posso agir ainda antes que vire uma síndrome. Pode falar. Eu acho que assim, quando as pessoas começam a se dar conta quando começa o processo de adoecimento, né? Sem estar ligado ao trabalho. Então, a pessoa começa a ter muita enxaqueca, a pessoa começa a ter dores de estômago, né? A pessoa começa... É o físico mesmo. E vira muito frequente, isso não é um episódio isolado, por exemplo. Né? E daí assim, ó... E aí falaste em enxaqueca, eu me lembro quantas pessoas que às vezes a gente ouve, eu sofro de enxaquecas, né? Toda hora tem enxaqueca e tal, e às vezes a pessoa não se atenta do que isso pode ser. Geralmente são os primeiros sinais mais perceptíveis. São os físicos, né? Porque assim, alterações de humor, né? De sono, rotina de sono, tudo isso pode estar enviesado, digamos assim, porque a gente tem, fora o trabalho, vida também. Sim. Né? Então, assim, é mais difícil de perceber nesse sentido. Mas quando vem mais físico mesmo, sabe? Essa coisa assim, ó, até questão da parte intestinal mesmo, a pessoa começa gastrite, a ter... nervosa, então, assim, estômago. Esses são os sinais mais pontuais para a pessoa ligar o sinal de alerta, digamos assim. Né? Porque daí a ela conseguir conectar que isso acontece quando ela acorda para ir para o trabalho, quando ela acorda, já passou um tempo que ela tem esses sintomas para ela se dar conta. Então, assim, percebeu que tu tá ficando doente, digamos assim, né? Mas não está bem uma boa parte do tempo, começar a tentar fazer conexões. Ok, mas isso acontece quando? Por que essas coisas estão acontecendo? Né? A minha imunidade está baixa? Ok. Por quê? Né, se questionar aí, por que isso está acontecendo? Será que eu estou exagerando em alguma área da minha vida? Começar a se perguntar nesse sentido para que consiga entender e daí sim vai relacionar um pouco mais cedo, digamos assim, quando a gente começa a perguntar, né? Porque quando começou, desde quando eu estou sentindo isso? A gente mesmo pergunta, nós profissionais, quando o paciente chega para nós, a gente pergunta quando começou, não lembro. Daí tem que tentar fazer essa rememorização com os pacientes, porque é bem importante saber quando começou. Não, acho que faz uma semana, então ainda uma semana nós não conseguimos trazer, né, um significado ou né, uma possibilidade grande de que seja, né, um problema relacionado a questões emocionais, né, e psíquicas. Pode ser realmente questões físicas, né, biológicas da pessoa. Então o estudo tem que ter fazer essas perguntas. Acho que a Priscila foi bem feliz nessas pontuações, reflexões, o porquê que eu estou sentindo isso, quando começou, quanto tempo faz e quando fica mais latente, vamos dizer assim. Se é quando eu saio para trabalhar, se é quando eu volto do trabalho, se é quando eu chego em casa. E o que está acontecendo, por que eu mudei até, porque muitas pessoas falam assim, eu mudei até a personalidade. Eu não era assim com meu filho, eu não era assim com meu marido, não era assim em casa. E agora eu estou sendo assim. Então, por quê?
Tá acontecendo alguma coisa com na tua família? Não, na família tá tudo ok. Tá acontecendo alguma coisa com amigos, na sociedade? Não, não tá. Tá acontecendo no trabalho? No trabalho me estressa bastante. Aí é um sinal. Então, já é um sinal, já é vamos dizer, o termômetro apitando ali. Busca ajuda. Primeiro, vai num clínico geral ou no médico especialista se tem mais problema de estômago, se tem mais problema de dor de cabeça, se tem outros problemas relacionados a dor nas pernas, as coisas. Vai num especialista, descartando tudo isso, procura os profissionais de saúde mental. Psiquiatra e psicólogos que com certeza vão, né, ajudar a definir e até descobrir, né, a origem, né, desses Porque às vezes sintomas. até pode ter a pessoa uma predisposição àquele determinado tipo, mas o trabalho acaba potencializando. agravando. Então tá, gurias, agradecer a participação de vocês aqui nesse Faz Sentido, a sua companhia e participação também na nossa enquete e muito obrigada e voltaremos. Obrigada. Até mais. Faz Sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.